Boa noite, igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com cada um que está neste momento acompanhando este culto. A palavra do Senhor diz lá em 1 Samuel 12, 24: tão somente temei ao Senhor e servi-lo fielmente de todo o vosso coração, pois vede quão grandiosas coisas vos fez. Então, que neste momento você possa estar com seus pensamentos, com seu coração diante de Deus, lembrando de quanto Deus tem cuidado de você, de quantos motivos você tem para agradecer pela bondade do Senhor. Então, convido você a fechar os seus olhos e a, neste momento, estar falando com nosso Pai. Paizinho santo e querido Deus, graças eu te dou, Senhor, pelas tuas misericórdias. Obrigada, Senhor, porque tu és um Deus presente na vida de cada um daqueles que te buscam. Ó Deus, que todo louvor, que toda mensagem, Pai, possa estar edificando os corações que neste momento nos acompanham. Ó Deus, vem nos abençoar, nos livra, Deus, de todo mal. Em nome de Jesus, amém. Então vamos louvar o Senhor. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, o céu e a terra, os vastos oceanos. Grandioso és tu, grandioso.
realmente é grandioso. motivo de toda a nossa adoração, de toda a nossa devoção. Absoluto.
Roraima aqui à frente. Prepare, meus irmãos, seu coração para ouvir a palavra do Senhor nesse momento, que irá usar o pastor Roraima aqui. Pastor, vamos orar pelo Senhor. Amém. Amado Deus, Santo Pai, nós estamos alegres, amado Deus, por esta oportunidade que o Senhor concede de cultuarmos ao Senhor em nossa casa, meu Pai, mas juntos, unidos, com o mesmo coração, com o mesmo propósito, louvando ao Senhor, amado Pai. Muito obrigado por cada pessoa que assiste, amado Deus. E nesse momento, amado Espírito, Senhor Jesus Cristo, abre os corações, abra a mente, Santo Deus, o entendimento para compreender a Tua palavra, Senhor Deus, que será transmitida através da vida do pastor Roraima. Usa a vida do Teu servo, Senhor Deus, para ele trazer aquilo que Tu já colocou no coração dele, aquilo que ele já foi tocado, Senhor Deus, e ele irá compartilhar conosco a mensagem que o Senhor transmitiu para ele, amado Deus. Obrigado pela vida do Teu servo, Senhor Deus, nesta noite, fala conosco, no Teu santo nome, amado Senhor Jesus, amém. Boa noite, queridos irmãos que estão aqui conosco nesta noite, no lançamento desta campanha. Boa noite vocês que estão nos acompanhando pelo YouTube. Quero dizer para vocês que eu me sinto imensamente honrado pelo convite que eu recebi. O Anderson me convidou para ser o orador nesta noite, no lançamento da campanha, e eu disse assim, olha, falando com o Senhor, eu disse, é uma honra muito grande, uma honra, um privilégio e um desafio falar na abertura de uma campanha de missões estaduais aqui no nosso estado. Primeira vez que eu participo, assim, sendo orador, de uma campanha de missões. Então é um desafio muito grande para mim, e eu honradamente aceitei o convite e espero que esteja à altura, do desafio que assim me foi colocado. Quero dizer para vocês que eu sou muito grato a Deus pela equipe que está conosco, trabalhando ali na Cibuc. Uma equipe que tem se empenhado, que tem se dedicado para que a nossa campanha pudesse ter a qualidade que ela está tendo. Vocês estão vendo aí todo o material que vai ser colocado à disposição de vocês, tanto o material para, vamos dizer assim, os adultos, jovens, adultos e adolescentes da igreja, mas também pela primeira vez um material infantil, tão bem trabalhado, irmãos. Nós vamos ter aí alcançando todas as gerações da igreja. Quanto sou grato a Deus por toda essa equipe, não é apenas a equipe que faz parte da Cibuc, mas por cada pessoa que se colocou à disposição para trabalhar conosco de forma voluntária, irmãos, de forma voluntária, para que tudo isso pudesse estar acontecendo nesse momento. E a empolgação do Anderson aqui me deixou mais empolgado ainda. Quando ele chega aqui à frente falando do jeito que ele fala, deixa a gente empolgado, E eu estou pensando, Anderson, que não sou apenas eu que estou empolgado. Você consegue transmitir essa alegria, essa motivação também para aqueles que estão nos acompanhando nesse momento. Que Deus abençoe a sua vida, a dedicação que você tem dado para a obra do Senhor, que Ele possa lhe estar abençoando cada vez mais. Ontem nós tivemos a abertura do nosso encontro de promotores, e o pastor Milton Monte trouxe uma palavra muito forte, trouxe uma palavra para os promotores. Ele falou, tem as pessoas que são chamadas por Deus para ir, levar, pregar o Evangelho, ensinar o Evangelho, mas tem as pessoas que são chamadas para ficar, aquelas que vão segurar as cordas, aquelas que vão fazer com que os recursos cheguem lá na ponta, para que os missionários possam estar tranquilos ali pregando o Evangelho e alcançando vidas para
Jesus Cristo. E hoje eu quero mudar um pouco esse foco, sair dos promotores e quero falar um pouco sobre a igreja. Existem modelos de igreja e o modelo da igreja que define se a igreja é missionária ou se ela não é missionária. E existe aquela igreja que é a igreja que Jesus quer que nós sejamos, que nós venhamos a fazer com que todas as coisas aconteçam para que aqueles que ainda não têm Cristo no coração possam ouvir a palavra e tomar essa decisão ao lado de Jesus. Nós queremos pensar um pouco nesses modelos contemporâneos de igreja e a igreja que Jesus quer que nós sejamos no decorrer dessa campanha, no decorrer dessa caminhada para alcançarmos o nosso Ceará para Cristo. E eu convido de o ter quebrantado. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, mas eles não puderam. Respondeu então Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Traze o teu filho. Quando se ia aproximando, o demônio o atirou no chão e o convulsionou, mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou a seu pai. E todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus. Vamos orar novamente, queridos. Pai querido, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra, por esse momento aqui na tua presença. E nós te pedimos que tu possas estar usando o teu servo neste momento, para que assim nós possamos ouvir a tua voz e assim aplicar a nossa vida enquanto membros
de uma igreja que Tu queres que nós sejamos. Abençoa o Teu povo que aqui está, em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse relato da transfiguração é um dos relatos importantes na palavra de Deus. Ele está nos 3 evangelhos sinóticos, porque é a partir deste momento que Jesus começa a sua descida para Jerusalém. O texto aqui, em Lucas capítulo 9, no versículo de número 31, diz que ele estava para ir para a sua partida. Diz o texto, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida. Essa palavra partida aqui é êxodo, a saída de Jesus, a ida de Jesus para Jerusalém, e o significado dessa palavra é uma missão final. Então Jesus estava caminhando para o cumprimento da sua missão, a partir daquele instante em que aconteceu a transfiguração ali no monte, que nós não sabemos se é o Monte Tabor ou se é o Monte Hermon, mas é o monte onde Jesus ali transfigurou-se e apareceu em glória, e houve pessoas que testemunharam daquele momento em que Jesus foi glorificado. E nesse texto, irmãos, é interessante a gente pensar, porque nesse capítulo 9 do Evangelho de Lucas, Lucas está colocando esse texto exatamente entre algumas outras narrativas que são importantes para nós entendermos esse momento. Lucas coloca no início do capítulo 9 a instrução para os 12, quando ali os apóstolos são chamados por ele e enviados para pregar o evangelho, para curar as pessoas, para expulsar demônios. E aquele momento em que ele comissiona esses 12 discípulos, ele está, na verdade, mostrando uma igreja que tem que caminhar totalmente na dependência de Deus. Depois, ainda continuando no capítulo 9, nós vamos ver aquele momento da confissão de Pedro. Quando Pedro vai e confessa Jesus como o Senhor, o Filho de Deus, e ele então está mostrando aos seus discípulos que a igreja ela anda na dependência de Deus, mas também que existe um Senhor da igreja. E esse Senhor da igreja é Jesus Cristo, quando ali ele é então reconhecido, né? E quando ali há o testemunho de Pedro, a confissão de Pedro, dizendo que ele é o Senhor da igreja. Mas também ele coloca, depois desse evento da transfiguração, ele vai colocar aqueles discípulos que querem seguir Jesus, mas o seu coração não está em Cristo, o seu coração não está na obra de Deus, e são pessoas, portanto, que querem seguir a Jesus, mas eles estão chamados, o apelo do mundo, das coisas, são maiores do que a vontade, o desejo de seguir Jesus. E esse texto, portanto, ele acontece entre essa colocação do apóstolo, de Lucas, e a gente percebe que ele vai usar 2 ambientes distintos e importantes para nós entendermos esse movimento. O primeiro, que os teólogos chamam de Vale da Necessidade, é aquele local onde estava a multidão, onde as pessoas, depois de terem sido abençoadas por Cristo na multiplicação dos pães e dos peixes, estava numa região perto de Betsaida, ali próximo de Cafarnaum, e eles ali ainda se encontravam à espera de Jesus. Estavam num vale, que os teólogos chamam, portanto, de Vale da Necessidade. É onde ali estão as pessoas que clamam, é ali onde estão as pessoas que choram, as pessoas necessitadas, as pessoas que precisam de Jesus para serem curadas, para serem atendidas, para serem acolhidas pelo Senhor, para serem transformadas e regeneradas, e principalmente pessoas que precisam ser salvas. É ali onde estão os adictos do Ceará, é ali onde estão os idosos. Olhar para o campo cearense é olhar para esse vale de necessidades, é olhar para os menores abandonados, é olhar para os moradores de rua, para os idosos,
para os necessitados, mas principalmente para aqueles que ainda não têm Jesus no coração, para os perdidos. Ali é o vale da necessidade, onde nós precisamos, enquanto igreja, estar olhando para esse vale, sairmos um pouco desse olhar de dentro das igrejas e olharmos para os que clamam, para os que gritam, para os que choram atrás de Jesus e que precisam do cuidado de Deus. O outro ambiente, um ambiente que os teólogos chamam de o Monte da Glória. Por quê? Porque é um local, irmãos, onde todos nós gostaríamos de estar. É o local onde ali Pedro, João e Tiago tiveram uma experiência ímpar na vida deles. É o local onde eles viram a transfiguração de Jesus. É o local onde eles viram a glória de Jesus se manifestar. Portanto, é o Monte da Glória. É onde nós queremos estar, é onde nós queremos chegar a esse nível de maturidade espiritual, onde toda a igreja está próxima de Jesus, e onde ali pode acompanhar momentos espirituais tão tremendos, como aqueles apóstolos acompanharam. Portanto, são dois ambientes distintos, mas importantes nessa movimentação: o vale da necessidade e o monte da glória. E é olhando para esses dois ambientes, irmãos, que nós detectamos aí 3 modelos de igreja contemporânea. E de acordo com esses modelos, nós podemos identificar as nossas igrejas e saber se as nossas igrejas, no contexto desses modelos que esse texto nos mostra, é uma igreja missionária, é uma igreja cooperativa, é uma igreja que anda junto com Jesus, é uma igreja que está no meio do povo, acolhendo o povo, transformando e curando o povo, que clama, que chora e que grita, porque precisam de Jesus. A primeira igreja que eu enxergo aqui nesse texto é a igreja inoperante. É a igreja inoperante. Didaticamente, irmãos, Jesus ele dividiu o seu grupo de discípulos. Ele deixou 9 no vale da necessidade e ele subiu com 3 para o monte da glória. Esses 9 do vale da necessidade são aqueles que eu posso dizer, que nós podemos chamar que é a igreja local. Por que é a igreja local? Porque é a igreja que está no meio do povo. É a igreja que ficou com o povo. É a igreja que está no meio do vale, que está entre os necessitados. Mas é interessante, irmãos, a gente observar que essa igreja que está no meio do povo, que está ali entre os necessitados, onde a multidão chega até onde eles estão, é uma igreja que não consegue chegar no povo. É uma igreja que não consegue atender às necessidades do povo. É uma igreja que não consegue mudar e transformar aquele ambiente que clama e que chora. É a igreja inoperante. É a igreja que está próxima do povo, mas está distante de Cristo. Vejam que eles estavam no vale e Jesus estava no monte da glória. Portanto, é uma igreja que está no meio do povo, entre o povo, com o povo, mas está distante de Jesus. E essa é uma igreja que Jesus ele coloca algumas características que são muito fortes para essa igreja. Se nós acompanharmos esse texto, nós vamos ver que Jesus ele diz que essa é uma igreja de uma geração incrédula. Versículo de número 41. Quando ele diz aqui: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Traze o teu filho. Geração incrédula. Irmãos, Jesus está falando aqui não apenas do povo incrédulo que ali, daquela multidão incrédula que ali estava, mas de todas aquelas pessoas que ali estavam. O contexto é dos discípulos,
onde foi levado aquele filho doente e que eles não conseguiram curar. E Jesus disse: ó geração incrédula. Então, uma das primeiras características dessa igreja inoperante que Jesus nos diz aqui é uma igreja incrédula. E nós vamos perceber que essa incredulidade, tanto da parte da igreja quanto da parte daqueles que não conhecem Jesus, é que impede que o milagre seja realizado. O milagre da cura, o milagre da transformação, o milagre da salvação daquelas pessoas. É muito interessante quando a gente observa isso, porque ali em Mateus capítulo 13, quando Jesus está em Nazaré, e ele está ali a cuidar das pessoas, poucas pessoas ali, acontece um milagre por causa da fé daquelas pessoas. E o texto diz que ali em Mateus capítulo 13, que ali não foi feito muitos milagres por causa da incredulidade daquele povo. E geração incrédula significa exatamente isso. Significa pessoas que são necessitadas, que são carentes, mas que não creem na possibilidade de mudança e de transformação. Mas Jesus também, ele diz que essa geração é uma geração perversa. Essa igreja é uma igreja de geração perversa. E nós pensando bem, como é que pode, uma igreja, e Jesus dizer assim, é uma igreja de geração perversa. O que significa isso que Jesus está querendo dizer? Está querendo dizer que é uma igreja desviar do caminho que é certo. É a igreja pervertida, é a igreja corrompida, é a igreja que se desvia doutrinariamente dos ensinos de Jesus. Por isso é uma geração perversa, porque ela está caminhando distante da palavra de Deus, portanto distante do próprio Jesus. Jesus ainda diz que esta é uma igreja de pequena fé. E é interessante que quando a gente vai olhar esse texto, ali em Mateus capítulo 17, Jesus vai dizer sobre isso, ele vai dizer o seguinte: por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. Mateus 17, versículo 20. E olha então que Jesus está comparando aquela geração, aquela igreja, com o grão de mostarda. E ali ele não está falando do tamanho do grão de mostarda. A gente sabe que o grão de mostarda é um grão pequeno, mas ali não é o grão de mostarda, porque o grão de mostarda, sendo pequeno, ele se transforma numa grande árvore. Mas para se transformar numa grande árvore, significa dizer que ela tem força, que significa dizer que ela consegue absorver todos os nutrientes que o solo lhe concede, que sejam absorvidos para que ela possa crescer, se desenvolver e se tornar uma grande árvore. Então é a força espiritual de que Jesus está falando aqui, de enxergar a possibilidade de acolher pessoas em necessidade, transformá-las, cuidar delas e curá-las e salvá-las naquilo que elas necessitam. Significa dizer que nada será impossível a uma igreja que tem uma fé como aquela semente de mostarda. E esta palavra impossível, quando a gente vai olhar, significa dizer força. Impossível é não ter força, é não ter habilidade. Portanto, nada vai impedir essa força de chegar até essas pessoas. Nada vai tirar de você a habilidade que o Espírito lhe dá de chegar até a presença dessas pessoas, para que elas possam ali ser cuidadas e atendidas e acolhidas. E a gente então vê uma última característica dessa igreja, que Jesus coloca aqui, que é a deficiência do crescimento espiritual. Queridos,
Que geração nós estamos formando na nossa igreja? Que discípulos nós estamos preparando nas nossas igrejas? Porque esta igreja, considerada uma igreja inoperante, é uma igreja imatura, espiritualmente deficiente. Porque Jesus vai dizer, e eles se acham, inclusive eles se acham impotentes de resolver o problema do povo que clama. E eles vão até Jesus e perguntam: mas Senhor, por que nós não conseguimos resolver? E Jesus vai dizer: porque essa casta só se expulsa com oração e jejum. Ou seja, a igreja espiritualmente estava deficiente. Ela precisava crescer espiritualmente, ela precisava orar mais, ela precisava se fortalecer mais, e espiritualmente ela precisava jejuar mais, para crescer espiritualmente e cheia do Espírito Santo, poder resolver ali aquilo que o povo estava necessitando para ser atendido. Esta é a igreja, é a primeira igreja que eu consigo enxergar nesse contexto, nesse movimento de Jesus. A segunda igreja que eu enxergo aqui é a igreja introspectiva. É aquela igreja que olha para dentro de si. É aquela igreja que não consegue enxergar o povo que está lá fora. É aquela igreja que não consegue ouvir o clamor desse povo que está ali fora. Mas é uma igreja que só pensa no seu crescimento espiritual. É uma igreja que só pensa na sua maturidade espiritual. Ele não está pensando em alcançar pessoas, em mudar pessoas, em transformar pessoas, mas ela está pensando para dentro, para si, para o seu crescimento espiritual. Observem que Jesus vai para o monte para orar, diz o texto aqui em Lucas capítulo 9. Jesus chama seus 3 discípulos para orar, se preparar, conversar com Deus. E naquele momento que estão orando, conversando com Deus, acontece aquele momento ímpar na vida daqueles discípulos. Uma experiência espiritual fantástica, fantástica. Mas é tão fantástico, irmãos, que eles ficam que meio atordoados com aquilo que eles estavam vendo. E eles estão pensando o seguinte: a gente não quer sair daqui não. É isso que eles estão pensando. A gente quer ficar aqui, o negócio está tão bom, espiritualmente está tão gostoso, está tão agradável, está perto de Jesus, vendo Jesus conversando com Moisés, com Elias, eu quero é ficar aqui. Então a igreja, ela se prende nesse contexto espiritual. E é interessante que Pedro vai chegar e dizer assim: vamos fazer 3 tendas. Uma para Jesus, uma para Moisés, outra para Elias. E a palavra tenda aqui é tabernáculo, irmãos. Mesmo que estava ali no deserto, que foi construído ali para adorar o Senhor, tabernáculo no deserto, é essa palavra aqui. Ou seja, que Pedro estava dizendo assim: vamos fazer um tabernáculo para Jesus, vamos fazer um tabernáculo para Moisés, outro para Elias, nós vamos ficar aqui. Senhor, é melhor a gente ficar por aqui. Não estava pensando em mais ninguém, só neles mesmo. E eles estão ali nivelando Jesus com Moisés e Elias. Um tabernáculo, porque eu entendo aqui, irmãos, que Moisés e Elias representam a lei e os profetas, que sempre falaram de Jesus, que sempre anunciaram o sacrifício de Jesus. E ali estava dizendo que eles estavam falando exatamente sobre isso. Para mim representa isso. E eles estavam nivelando Jesus a Moisés e a Elias. Por isso estavam atordoados. Eles não sabiam o que fazer. Eles não sabiam o rumo a tomar. E eles estavam tão perdidos que eles perderam a noção da missão que Jesus deu a eles. A missão que Jesus deu à igreja.
Qual foi a missão que Jesus deu para a igreja? Ide, portanto, fazei discípulos. Eles esqueceram. E eles então disseram assim: não, eu quero é ficar aqui adorando na igreja, não quero fazer discípulo não, né? Eu quero ficar por aqui, atordoados. Essa é a segunda igreja que eu enxergo. É aquela igreja que está crescendo espiritualmente, e muitas vezes esse crescimento espiritual cria uma barreira tremenda entre o sagrado e o profano, entre o santo e o perdido, entre o pecador, como se ali tivesse uma contaminação, né, do contato entre os santos que estão se santificando com o pecador que está fora da igreja. E eles então se fecham dentro de si. É uma igreja medrosa. Diz o texto que quando a nuvem desceu, eles tremeram de medo. Diz assim: enquanto assim falava, versículo de número 34, veio uma nuvem e os envolveu e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. Encheram-se de medo. Aquele medo era um medo de tanto de estar na presença de Deus, como Elias disse assim: ai de mim, quando entrou ali na presença do Senhor, e o medo desse contato com o pecador. Uma igreja fechada em si mesmo. E a terceira igreja que a gente enxerga aqui, irmãos, é a igreja cooperativa. É a igreja cooperativa. E essa igreja cooperativa é a igreja que Jesus quer que nós sejamos. Essa é a igreja missionária. Essa é a igreja que nós precisamos ser, que nós precisamos formar, organizar. É esta igreja missionária. Aqui diz o texto que quando Deus ali desceu na nuvem e ele testemunhou do Senhor, ele disse: este é o meu filho, versículo número 35, o meu eleito. E ele diz assim: a ele ouvi, a ele ouvi. Portanto, essa terceira igreja é aquela que escuta a voz do Senhor. Jesus diz ali em João, né, o evangelista João diz ali no seu texto, em João capítulo 10, ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, é uma igreja que busca o seu crescimento espiritual, mas ao mesmo tempo ela não está perdida, ela não está desnorteada, porque ela está seguindo a voz de Jesus. Ela não está procurando fazer o melhor para Jesus daquilo que o seu coração entende que seja o melhor, fazer as tendas, mas está ouvindo a voz de Jesus, que naquele momento ele chama os seus discípulos para descer até o vale. E diz o texto que depois, no dia seguinte, Deus disse assim: ouvi a voz, desce aí, que é Jesus. E eles desceram os 3 discípulos de Jesus e foram até o vale. E eles acompanharam Jesus. E quando eles chegaram ali, a multidão estava lá, a multidão carente, a multidão que clamava, que chorava. E do meio dessa multidão saiu um pai desesperado, que tinha um único filho, e esse único filho era acossado por um espírito que o jogava no chão e o fazia espumar. E aqueles discípulos que estavam lá, aqueles 9 que haviam ficado, não resolveram o problema deles. E o pai, mais desesperado ainda, quando vê Jesus, corre até Jesus
E Jesus disse assim: ó geração incrédula, traz o teu filho e cura. Portanto, esta igreja, irmãos, é a igreja que ouve a voz de Jesus e que ela opera junto com Jesus. O apóstolo Paulo vai dizer que nós como igreja, nós somos cooperadores de Cristo. Portanto, nós ouvimos a voz, nós acompanhamos Jesus e nós cooperamos com Jesus na sua obra de alcançar os que clamam e os necessitados. É uma igreja confiante porque está com Jesus. Ela está tanto com o povo como está com Jesus. Ela não está no meio do povo, longe de Jesus, nem com Jesus distante do povo, mas ela está com Jesus no meio do povo, confiante, porque ele sabe que é esta igreja, Jesus com esta igreja, comandando a igreja. Todas essas pessoas que clamam, que choram, que buscam uma solução para as suas necessidades, encontrarão abrigo, saciarão a sua fome e a sua sede em Jesus Cristo. Essa é a igreja que nós queremos ser, e essa é a igreja que nós precisamos ser, para que assim a gente venha alcançar o nosso estado para Cristo. Queridos, vocês que estão nos ouvindo, vocês que estão no YouTube, eu quero dizer para vocês, perguntar: qual é a igreja que você pertence? Dentro desses 3 modelos contemporâneos que eu aqui coloquei, a igreja inoperante, a igreja introspectiva ou a igreja cooperativa? Qual a igreja da qual você pertence? E eu quero fazer um apelo, porque aqui no estado do Ceará existe um vale de necessidades. Existem pessoas que estão chorando, existem pessoas que estão clamando, e nós precisamos olhar para este vale, para estas pessoas, para esta multidão que clama por Jesus Cristo. E eu quero convidar você que está me ouvindo, a ouvir a voz de Jesus, a descer o monte da glória, onde você está buscando o seu crescimento espiritual, a sua maturidade espiritual, a descer com Jesus e ir até o meio deste povo, para atender às suas necessidades. Eu quero convidar você a ouvir o clamor deste povo, e eu quero convidar você para cooperar com Jesus e as igrejas batistas do estado do Ceará, que fazem parte da CIBUC, a alcançarmos juntos esse vale de necessidade para Cristo. Se você quer atender este apelo, você que está no YouTube, manifeste esta vontade de descer o monte com Jesus, de ir até o vale e de ali ser instrumento nas mãos de Deus de transformação e de acolhimento desse povo que clama. Responda isso no YouTube e diga: eis-me aqui, envia-me a mim. E Deus nos abençoe. Amém, meus irmãos. Então, que essa palavra de Deus, que essa convocação a fazer parte de missões, a ser um instrumento para levar amor, esperança àqueles que estão perdidos, que esse seja a sua oração. Que você se coloque diante de Deus pedindo: Senhor, usa a minha vida, Pai. Usa a minha vida como instrumento nas tuas mãos para alcançar os perdidos, alcançar todos aqueles que necessitam conhecer da tua graça, da tua salvação e experimentar a vida eterna que o Senhor tem prometido para todo aquele que em ti crê.
Dito isso, meus irmãos, eu quero te convidar para que agora a gente possa cantar o hino da campanha de missões estaduais da CIBUC, que a gente possa refletir sobre essa música e se colocar diante de Deus, para que através da nossa vida o Senhor possa agir, que a gente possa dizer a Deus o mesmo que o profeta Isaías disse: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Eu ouvi o clamor deste povo, carente de amor e compaixão, ainda escravos do mundo são. Seu choro chegou até mim. Quem irá por mim? Ouça o clamor deste povo, o grito dos oprimidos, o grito dos desvalidos, o grito dos perdidos. Quem irá por mim? Quem irá por mim? Quem irá por mim? Só Jesus salva quem nele crê. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Jesus salva quem nele crê. Ele é o Filho de Deus, o Todo-Poderoso. O Senhor chama a sua igreja para acolher os arrependidos, para curar os feridos, para enxugar suas lágrimas. Eis-me aqui, envia-me a mim, ó, envia-me a mim, envia-me a mim. Só Jesus salva quem nele crê. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Jesus salva quem nele crê. Ele é o Filho de Deus, o Todo-Poderoso. Só Jesus salva quem nele crê. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Jesus salva quem nele crê. Ele é o Filho de Deus, o Todo-Poderoso. Amém, glória a Deus. Se Jesus, Ele é o Todo-Poderoso, e Ele de fato é, então Ele precisa ser anunciado. E esse anúncio se dá através da instrumentalidade da nossa vida, através da nossa vida. É o meio, é a forma pelo qual
Deus escolheu ser conhecido. Então que você faça parte disso, que a sua vida seja um instrumento através do qual o Senhor vai agir e vai efetuar a obra dele na vida daqueles que o Senhor bem quiser. Amém? Meus irmãos, eu friso novamente a nossa campanha de missões, que o desafio é que você possa dar uma oferta única de R$20, oferta de R$20 exclusivamente para missões estaduais. Esse é um alvo que a gente estabeleceu, um alvo pessoal, tá bom? Se você quiser dar mais, fique à vontade, mas a ideia é que cada um dos membros e congregados daqui de Croatá, a gente possa dar essa oferta de R$20 e no próximo mês, ou então em agosto, a gente realizar um bazar, para que através do bazar a gente ultrapasse o nosso alvo. Então, nos últimos anos, a igreja tem sempre ultrapassado, e a gente quer manter esse histórico de ultrapassar a meta. Para isso é preciso que cada um participe, é preciso que cada um contribua com o valor de R$20, e a gente vai ultrapassar através do bazar. Uma outra coisa também que eu gostaria de lembrar aos irmãos é a respeito também da nossa campanha dos alimentos. Os irmãos, algumas pessoas têm me procurado, algumas pessoas têm chegado ao meu conhecimento, e pessoas que estão necessitadas de alimentos. Então eu queria clamar a você, queria te convocar para que você possa participar dessa campanha também, que você possa trazer alimentos aqui à igreja, para que a gente possa distribuir com pessoas que têm necessitado nesse momento. Graças a Deus, nas nossas casas, na nossa igreja, não há, até onde eu sei, não há ninguém passando necessidade, e isso é motivo de gratidão ao Senhor, mas também que a gente possa pedir ao Senhor condições para ajudar aqueles que nesse momento estão necessitando. Então, que se você se sentiu tocado, se você se sentiu com desejo de participar, que você possa trazer seu alimento à igreja e depositar no local reservado. Então, se você tiver alguma dificuldade, pode mandar mensagem, pode falar com a gente no grupo do WhatsApp, que a gente passa na sua casa e recolhe o alimento. Porque de fato, meus irmãos, tem algumas pessoas que estão necessitadas, e é uma oportunidade que a gente tem de ajudar, não somente no aspecto material, mas também de falar de Cristo, que é o alimento espiritual que nós também necessitamos, tá bom? Nós agradecemos por você ter acompanhado esse culto, nós clamamos ao Senhor para que o Senhor possa te abençoar e te guardar, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Santo Espírito de Deus esteja sobre nós, sobre a sua vida e sobre a sua família, hoje e para todo sempre. Amém.